Muito bom dia a todos. Vamos hoje para mais um vídeo aula, né? Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês da leitura de Sopa de Pedras de Pedro Malazarte, né? Que é o nosso personagem principal da história. E esse personagem, ele é muito do esperto. Vamos ver o que acontece nessa história. Sopa de Pedra. Pedro Malazarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha varinta que morava num sítio para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha é unha de fome, não dá comida nem para os cachorros que guardam a casa dela, dizia um. Quando chega alguém pro almoço, ela conta os grãos de feijão para pôr no prato. Verdade? Quem me contou foi o charreteiro, que não mente, afirmava o outro. Eita velha pão duro, comentava um terceiro. Dali não sai nada. Ela não dá nem bom dia. Pedro Malazarte ouvindo e matutando. Daí a pouco entrou na conversa. Querem apostar que, para mim, ela vai dar uma porção de coisas? E de boa vontade? Tu tá doido, disseram todos. Aquela velha varinta não dá nem risada. Pois aposto que para mim ela vai dar, insistiu o Pedro. Quanto vocês apostam? A turma apostou alto, na certeza de ganhar, mas Pedro Malazarte, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, arrumou a trouxa e se mandou para a casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar a aposta, Pedro Malazarte não tinha preguiça. Pedro foi chegando e foi arranchando, ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo para ser notado. Quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou o fogãozinho, botou a panela em cima, cheia de água, e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água. A velha, lá da casa, só espiando, e a panela fumegando. E o Pedro atiçando o fogo. Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade e veio dar uma espiada. Passou perto, olhou, assustou e foi embora. O Pedro firme, atiçando o fogo. No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça. Pedro atiçando o fogo, a velha olhando de longe, lá de dentro da casa. Até que ela não conseguiu mais segurar a curiosidade e saiu negociando olhar de perto. O Pedro pensou, é hoje. Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou atiçando fogo para ferver depressa. A velha não se conteve. Oi, moço, tá cozinhando pedra? Ora, pois sim, senhora, respondeu Pedro. Vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com uma careta. Essa não, seu moço. Onde já se viu isso? Pois garanto que dá uma sopa pra lá de boa. Demora muito para cozinhar? Perguntou a velha, ainda duvidando. Demora um bocado. E dá para comer? Claro, dona. Então, eu ia perder tempo à toa? A velha olhava as pedras, olhava para o Pedro e ele atiçando o fogo e a panela fervendo. A velha meio incrédula, meio acreditando. É gostosa essa sopa? Perguntou ela depois de um tempo. É,
respondeu Malazarte. Mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho. Por isso não, disse a velha. Eu vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde, sal com alho. Tomate? A senhora não tem? Perguntou Pedro. A velha foi buscar e voltou com 3 bem maduros. Pedro botou tudo dentro da panela, junto com as pedras, e atiçou o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele, mas se a gente tivesse um courinho de porco... Pois eu tenho lá em casa, disse a velha, e foi buscar. Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Daí a pouco ela perguntou: não precisa pôr mais nada? Até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas, um pouco de macarrão. A velha já estava com vontade de tomar a sopa e perguntou: quando vai ficar pronta? Posso provar um pouco? Claro, dona. E ela foi e trouxe o macarrão e as batatas. O Malazarte atiçou o fogo para o macarrão cozinhar depressa. Daí a pouco, a velha já estava com água na boca. A sopa tá cheirando gostosa. Será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, o Pedro perguntou: a senhora não tem uma linguicinha no fumeiro? Ia ficar tão bom. Lá foi a velha de novo buscar a linguiça. Cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta. Malazarte então pediu 2 pratos e talheres. A velha trouxe. O Pedro encheu os pratos, deu uma para ela, separou as pedras e jogou no mato. Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doido? Respondeu Malazarte. Eu lá tenho dente de ferro para comer pedras? E tratou de se mandar mais depressa que pôde. Foi correndo para a venda cobrar o dinheiro da aposta. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Vamos agora para a lição de português. Nossa aula de hoje, do dia 17 de junho de 2020. Leitura que nós fizemos, né? É a sopa de pedra. Português, produção final de um conto de esperteza, da página 159 à página 161. Matemática, medidas, página 92 a 93, e não esquecendo da aula online às 14 horas, pela TV 2.2 ou pelo aplicativo do Centro de Mídias. Como nós tínhamos lido agora um conto popular, um conto de esperteza de Pedro Malazarte, agora nós iremos conhecer também um conto, A Panela Mágica, que também é do Pedro Malazarte. Quem é Pedro Malazarte? Pedro Malazarte, ele é um personagem do folclore português, do folclore brasileiro, e ele gosta muito de viajar pelo mundo, e a sua principal característica é a esperteza. Então, já foram publicados várias histórias, vários contos, com ele sendo o principal personagem. Ele sempre consegue enganar os outros e sempre faz com que o seu truque seja vitorioso sempre nas histórias, tá? Agora, nessa história da panela mágica, nós iremos ler o início do texto. Terminando da leitura, nós iremos observar as imagens para fazer a produção final, que é a escrita final dessa história. Vamos lá. A panela mágica. Malazarte não perdia a oportunidade de divertir-se de alguma forma e lucrar à custa de ingenuidade dos outros. Recordo-me de certa vez em que ele, viajando pelo mundo, sua maior paixão, comprou uma panelinha para fazer comida. Pouco depois, acompanhado, no meio do mato, lá estava ele cozinhando seu almoço, quando avistou um grupo de tropeiros passando pela estrada.
um deles acenou para ele. O cheiro está muito bom, moço, comentou o tropeiro. Tem para mais um aí? Malazarte sorriu astuciosamente e respondeu. Como não? Chegue mais perto, viajante. Enquanto os tropeiros desmontavam e se aproximavam, apressou-se em cavar um buraco e empurrou para dentro todas as brasas e tições, cobrindo tudo com a terra. Em seguida, colocou por cima a panela que fervia, o cheiro do ensopado espalhando-se convidativamente em todas as direções. Os tropeiros ficaram espantados ao ver a panela fervendo sem fogo algum. Mas como é que você consegue? Espantou-se um deles. Ninguém consegue cozinhar sem fogo. Malazarte, muito cândida, mas falsamente, explicou que aquela panela era mágica. Claro, de início ninguém acreditou, mas como o ensopado continuava a ferver, dentro da panela as dúvidas começariam a aparecer. E agora? Como será a história? Como que a história continua? Observe as cenas e descubra o final da história. Você vai observar o que Pedro Malazarte aprontou com os tropeiros, observando os quadradinhos. Então, você vai seguir o raciocínio da história para você completar o final da história. Como é que continuou essa história? Tá? E na página 161, tem lá um planejamento, que é o planejamento a seguir da próxima folha. Esse roteiro vai te ajudar a planejar o seu texto. Você vai ter que usar de esperteza para obter os benefícios que Pedro Malazarte sempre teve. Será que a panela era realmente mágica? Por que os viajantes acreditavam que ela era mágica? O que você imagina que Pedro Malazarte vai fazer com a panela? Como será o final da história? Então, isso aqui é apenas um planejamento de algumas perguntinhas que você pode começar na sua escrita. Então, você vai escrever a versão da história, prestando atenção na pontuação, na fala dos personagens, nos verbos que são utilizados pelo narrador para mostrar as ações, produza diálogos de variações linguísticas adequadas aos personagens. Então, você vai procurar uma forma de linguagem deles, tá? E você vai terminar a sua produção, você vai reler, vai atentar se a sua escrita está correta, se você utilizou o ponto os pontos, né? A pontuação correta, se a continuação do texto fez parte com a parte inicial que você leu, que nós lemos agora, que você vai reler. O final do conto, ele mostrou que o Pedro Malazarte foi esperto, né? Ele ganhou com isso. Então, você vai seguir o roteiro direitinho, tá? Sempre quando nós fazemos uma produção de texto, a gente sempre analisa os fatos para dar sequência naquilo ali. Então, você vai analisar as tirinhas e vai analisar cada quadradinho para você dar continuidade na sua escrita, ok? Então, essa foi a aula de português. Você vai fazer isso no caderno de português, coloca a data, a rotina bonitinho no caderno e faça a sua produção. Não precisa escrever o início do texto no caderno. Você simplesmente vai continuar a história da página 160, que é a panela mágica. Tudo bem? E agora vamos lá para a nossa aula de matemática. Medidas e comprimentos. Nesse slide, eu coloquei para vocês alguns desenhos que nós podemos observar que eles são utilizados para medição,
tá? Eu posso medir massas, eu posso medir o tempo, eu posso medir os objetos. Então, tenho diversas maneiras e formas que eu posso fazer a minha medição de alguma coisa. Agora, para medir a distância, vamos ler o enunciado, a situação problema e verificar o que ele está querendo que nós façamos. Após uma viagem tranquila, a família chegou ao acampamento. O lugar era bem bonito e já havia muitas barracas montadas. Dona Luísa foi logo dizendo: precisamos deixar 10 passos de distância da nossa barraca até a barraca azul e verde. Então, aqui ela já pediu a forma de medir. Medição em passos. Então, ela já deu uma dica de como eu posso também utilizar a minha medida. Agora, André e Érica foram medir o local, mas acabaram indicando locais diferentes para montar a barraca. É bem aqui. Não, é aqui. Então, eles tiveram que perguntar para a mamãe o que eles fizeram de errado, né? Aí a mamãe foi logo dizendo: vocês não fizeram nada de errado. É que seus passos e os de sua irmã têm tamanhos diferentes. Então, pelo tamanho de uma pessoa, se for a medição de passos, pelo tamanho de uma pessoa, nós automaticamente teremos um passo maior que o outro, né? Por favor, Érica, pendure o lampião na varanda da barraca, deixando 2 palmos de distância da cobertura. Então, aqui ela já fez uma outra forma de medida em palmos, né? Então, eu tenho meios de medição em passos e em palmos também. Com essas experiências, Eric e André perceberam que, quando usamos passos ou palmos para medir, o resultado vai depender do tamanho do passo ou do palmo da pessoa que estiver medindo, como eu tinha acabado de dizer. Dependendo do tamanho de uma pessoa, o meu passo pode ser maior ou pode ser menor. E embaixo está dizendo: você concorda com isso? Isso é uma resposta pessoal. Se você concorda, responda que sim ou não, não concordo, tá? Na 93 está dizendo assim: a noite chegou, acompanhada de um lindo luar, vendo o interesse das crianças. Pelos passos e palmos, Dona Luísa começou a contar uma história. Há muito e muitos anos, as pessoas já construíram moradias e faziam plantações. Por isso, precisavam medir muitas coisas. Para medirem, as pessoas usam o próprio corpo. Então, surgiram essas medidas: palmo, o pé, passo, polegada, cúbito. Então, elas tiveram várias formas de medidas, mas isso causava muita confusão. E vocês sabem o porquê? Eu sei, porque os palmos são diferentes de uma pessoa para outra e os pés e os passos também. Mas eu não sei o que é uma polegada nem um cúbico. E vocês, alunos, vocês sabem o que é polegada e o cúbico? Cúbito. Polegada é a distância vista de um dedo polegar. E o cúbito é a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio. Então, eu tenho a distância de um cúbico, que é do meu cotovelo até o meu dedo médio. Essa é uma distância chamada cúbico. E temos a distância vista em polegada, que é de um polegar ao outro, certo? Chamado de distância de polegar. Embaixo está dizendo assim: agora é com você. Use uma fita métrica ou uma régua e complete o quadro abaixo com as suas medidas e compare os resultados com um colega. Mas isso não tem como a gente comparar agora. Vocês só vão fazer e nós iremos comparar em sala de aula. A medida do seu pé você vai escrever, a medida do seu passo, a medida do seu palmo, do cúbito e a medida do polegar.
ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje e espero cada um de vocês para a nossa aulinha de amanhã. Beijinho a todos e bom descanso!